informativo Camini. Aqui é a sua corretora de imóveis, Ecleia Camini. Hoje nós vamos abordar um tema para você que é proprietário de imóveis e gosta de alugar os seus imóveis. Recebemos essa semana um cliente para nos deixar uma sala comercial para locação. Até o momento, ele fazia locação particular, sem ter nenhuma imobiliária, nenhum corretor para lhe assessorar. Fui fazer a visita no imóvel, uma sala comercial muito boa, grande, bem localizada. E o inquilino dele, que desocupou o imóvel há pouco tempo, o inquilino dele tirou as portas, o inquilino tirou o vaso sanitário, tirou pia, tudo. A única coisa que ficou nos banheiros foram os espelhos. As portas dos banheiros também foram retiradas, a porta da cozinha também, que a sala comercial tem uma cozinha, foram retiradas. Ou seja, a única coisa que ficou na sala foi pisos e parede. E aí, proprietário, quando isso acontece com você e você está alugando de forma particular, o que você vai fazer? Né? Legalmente, você tem um contrato de locação que consta que o imóvel vai ter que ser devolvido nas mesmas condições que você o entregou. No caso deste cliente específico, quando ele alugou esse imóvel, tinha vasos mais antigos, portas mais simples, e esse inquilino tirou esse vaso, essa pia do banheiro mais simples, e também tirou as portas mais simples e substituiu por portas mais modernas, por vasos e pias mais modernos. E agora a alegação dele é que o que tinha na sala quando ele entrou eram muito simples e muito baratas, então as coisas boas que ele havia introduzido no imóvel não deveriam ficar, então por isso ele retirou. Porém, ele não tem as portas antigas, nem os vasos e nem as pias dos banheiros para repor. E eles estão, então, em uma briga judicial. Aonde eu quero chegar? Quando que esse proprietário vai conseguir receber essa sala comercial nas condições que ele entregou? Após ele passar por toda uma ação judicial. Então, ele vai ter que precisar entrar com uma ação judicial, fazer valer o contrato. E nós já sabemos que a justiça tarda, mas não falha. Porém, para uma sala comercial ficar esperando a justiça determinar que o antigo inquilino vai ter que repor as portas, repor a pia, repor o vaso e repor todos esses prejuízos para a sala comercial desse cliente, provavelmente isso vai demorar 2 anos, no mínimo. Nós conhecemos que vai ter muitos trâmites e muitas audiências para que ele possa estar reavendo esses bens. E se esse imóvel estivesse na imobiliária, como que seria? Imediatamente, se isso viesse a acontecer, imediatamente a imobiliária faria a reposição dessas portas, imediatamente a imobiliária faria a reposição desses vasos, dessas pias, deixaria a sala apta e já voltaria para a locação. E detalhes, o imóvel permaneceria alugado, você continuaria recebendo aluguéis enquanto estivesse em reforma, em melhorias, para que a sala voltasse a ser apta a uma locação. Ou seja, vamos fazer um comparativo. Esse cliente que está com a sala fechada, porque não tem portas, né, nos banheiros, nem na cozinha, não tem vasos sanitários e nem a pia do banheiro, ele está com a sala fechada, não está recebendo aluguel do antigo inquilino e não está podendo alugar porque ele está numa briga com esse inquilino anterior. Se estivesse na imobiliária, a imobiliária estaria numa briga, né, no sentido judicial com esse inquilino anterior, mas a sala já estaria com todos os itens repostos e, enquanto ela estivesse fechada, o proprietário estaria recebendo o aluguel. Ou seja, qual é a melhor opção para você que é dono de imóvel? Às vezes você pensa assim, eu não vou deixar em uma imobiliária porque eu tenho as taxas para pagar. Mas e numa situação como essa? Será que as taxas que você pagaria para a imobiliária seriam maiores do que esse prejuízo que você está levando? Sem contar o estresse que é você ter que entrar com uma ação judicial, brigar com o teu ex-inquilino, correr atrás. E também nem falamos, né, de quando acontece de ficar luz, água e IPTU atrasados. Pois bem, o que a Camini Imóveis garante para você quando você deixa o seu imóvel para locação? Então, você vai deixar o seu imóvel para locação e você vai ter a garantia exclusiva, única da Camini Imóveis de tudo o que pode lhe gerar prejuízos. Por exemplo,
Valores de aluguéis, você vai receber sempre no dia, independentemente se o inquilino pague ou não. Luz, não existe possibilidade de ficar uma conta de luz em aberto. Vai ser quitado pela imobiliária se o inquilino não paga. Água, faturas de água. Faturas de água vão ser quitadas se o inquilino não paga. IPTU também. Garantias do imóvel. Todas as condições do imóvel. Quando você entrega o seu imóvel para a imobiliária faz uma vistoria de entrada, detalhadamente, portas, vasos, tudo, piso, forro, rodapé, pintura, tudo. Seu imóvel vai ficar garantido de que ele vai estar naquelas condições de quando você nos entregou ou melhores. Tudo isso por quê? Tudo isso porque a Camini Imóveis é uma imobiliária completa que tem um time completo para atender você. Então, a gente tem o setor jurídico para resolver os nossos problemas, porque quando há uma necessidade de uma ação jurídica, é a Camini que vai entrar com a ação. O proprietário não vai se incomodar com nada. E ainda o proprietário não vai precisar esperar a imobiliária receber do inquilino para receber. Por quê? Porque nós trabalhamos com aluguel garantido. As garantias estendem-se, então, a aluguel, luz, água, IPTU. Quando é condomínio apartamentos, condomínio também está incluso. E as condições do imóvel, principalmente as condições da parte interna. Exatamente da forma que você nos entregou, você vai receber o seu imóvel de volta. Se o inquilino tirar as portas, como o caso desse imóvel, trocar vasos, trocar pias, ele vai precisar deixar todas essas benfeitorias introduzidas ao seu imóvel, exceto se você quiser que ele tire e coloque as coisas antigas no lugar. Mas é óbvio que nenhum proprietário é bobo, né? Quando há uma benfeitoria, uma melhora na sala, a sala ou a casa ou o apartamento vai ter uma melhora muito grande no valor do aluguel. Então, se houve benfeitoria, se houve melhorias no imóvel, é óbvio que você vai querer que fiquem introduzidos no seu imóvel. E tudo isso a Camini garante para você. Agora eu faço uma pergunta e quero que você que aí aluga particular reflita. Será que você deixar o seu imóvel para a administração da imobiliária é desvantagem porque você tem que pagar uma taxa? Você já fez a conta de quantas contas de luz, quantas contas de água você precisou pagar ao longo do tempo? Porque o teu inquilino foi embora, desocupou e deixou para você? O IPTU, então, você chega lá, o inquilino fica lá 2, 3 anos, quando você vê, você tem 2, 3 anos de IPTU atrasado. Tudo isso você fica seguro quando você deixa o seu imóvel para a Camini Imóveis administrar. Segurança, tranquilidade que você precisa, você vai ter. Então, essa breve história é para você refletir se o seu patrimônio realmente precisa ficar aí correndo riscos de locações particulares ao invés de uma locação segura por uma imobiliária. E é óbvio, né? Eu estou aqui para alertar você sobre os riscos, mas também para te fazer um convite para você conhecer os nossos serviços. Além de que nós conseguimos alugar com muita agilidade, visto que nós temos uma equipe completa de atendimento e uma equipe completa de marketing. Então, o teu imóvel, a partir do momento que entra para a locação na imobiliária, ele vai estar em todos os portais de marketing da cidade, inclusive Google, YouTube, Facebook, Instagram, além de rádio, jornais que a gente tem aqui locais, e ainda a nossa carteira de clientes, que é muito ampla, temos uma gama muito grande de clientes procurando imóveis para alocar. Então, a probabilidade de alugar o seu imóvel é muito mais rápida do que quando você aluga de forma particular. E outra coisa importante, não existe burocracia. A documentação necessária para um inquilino conseguir alugar um imóvel é básica. Comprovantes de renda, comprovantes de residência, CPF, RG, precisa ter nome limpo e ainda apresentar ali uma garantia locatícia, que também não é nada burocrático. Então, gente, eu gostaria muito de convidar vocês a conhecer os nossos serviços de locação, conhecer a Camini Imóveis, conhecer a nossa equipe e, de repente, o imóvel que você tem para alocar ser apenas aquele imóvel que lhe traz lucro 12 meses no ano, sem você bater a cabeça. Lembre-se, quando você deixa o teu imóvel com uma imobiliária, o problema passa a ser da imobiliária e não mais seu. O seu único trabalho é ir até o banco todos os meses, sacar o seu dinheiro,
tranquilamente podendo assumir compromissos contando com aquele aluguel, porque aquele aluguel vai estar garantido na sua conta. E além disso, nós também vamos prestar a você toda a consultoria sobre se você precisa declarar imposto, se você não precisa, quanto você paga e tudo mais. Muito obrigada pela audiência e até sábado que vem com o Informativo Camini.